E aí galera, aqui é o Isaac. Tivemos o capítulo 1131 e o Oda vai nos deixar mais um tempinho sem novos capítulos, sendo mais 2 semanas. Porém, todavia, entretanto, foi um capítulo muito conteúdo pra gente comentar durante esse período. E quando falo assunto, significa também algumas polêmicas que a fandom vem levantando e alguns pensamentos meus mesmos que podem ser polêmicos pra vocês. Primeiramente, eu gostaria de comentar sobre a Robin, o novo estilo de cabelo da Robin, que na verdade não é novo, é antigo. E muitos já comentaram, caramba, o Oda notou que ele fez besteira. Ele não deveria ter mudado o corte de cabelo da Robin nunca. E isso leva para um ponto interessante, todos os novos visuais dos Mugiwaras. Será que a gente teve algum tipo de downgrade em relação ao pré-time skip? E o segundo assunto do vídeo é a nova remasterização do anime de One Piece que está adaptando a saga dos Homens Peixe. Já tô vendo muita gente criticando aí, não se passou nem 3 episódios. E assim, tem tanto arco bom de One Piece, tantos arcos melhores, porque a Toei escolheu justamente esse. Será que essa foi a melhor escolha? E outra, essa animação realmente tá sendo boa? E por fim quero comentar sobre essas pausas que estão se tornando mais normais do que antigamente do Oda. Será que a culpa é do live action? Ou será que a culpa é da condição de saúde que o Eiichiro Oda se encontra no momento? São esses 3 temas que eu resolvi compilar e trazer nesse vídeo aqui. E os próximos vídeos a gente volta para as nossas teorias. Mas antes de mais nada, sejam muito bem-vindos ao canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Deixa o like aí para fortalecer o canal. E como vocês bem sabem, essas pausas do mangá geralmente diminuem o hype de One Piece, porque são 2 semanas sem novos conteúdos. Devido a isso, o like de vocês nos ajuda a se manter de pé aqui nessa plataforma, e desde já muito obrigado a todo mundo que faz isso. Mas sem mais enrolação, bora direto pro vídeo. Novo corte de cabelo da Nico Robin. Uma coisa que é fato e uma coisa que todo mundo sabe é que a aparência do personagem é diretamente relacionada à personalidade do personagem, à história do personagem, entre outros fatores. Geralmente aqui no mundo dos animes, por exemplo, não tem muitos personagens usando barba. Ah, tem um barba branca. Pô, aquilo tá mais pra um bigode, mas como no Japão a galera também não é muito acostumada a usar barba, eles colocam o nome de barba também. Então geralmente vocês vão ver barbas em personagens de anime, em personagens mais desleixados, mais preguiçosos, mais depressivos, alguma coisa assim, como o próprio Shota Aizawa do Boku no Hero. Mas é claro que isso não é regra. Por exemplo, o Vinland Saga é cheio de barbudo, mas o contexto do anime é bem diferente. Agora, sobre a Nico Robin, aquela franja dela do pré-time skip é algo que colou muito na minha cabeça, é algo que ficou marcado, e realmente aquele arco de Water 7 / Enies Lobby pra mim é o melhor arco de One Piece, sempre vai ser, até que Eiichiro Oda me prove o contrário, e por causa disso tudo é muito marcante ali, desde o Sogeking com aquela máscara fantástica que até hoje não retornou infelizmente, até o Luffy com aquele short preto e regata vermelha, é tudo muito marcante. E aquele sendo o arco principal da Robin é uma coisa que destaca ainda mais. E o fato dela querer voltar para aquele antigo visual, porque foi nesse visual que o Sal o viu pela última vez, é uma coisa que eu tenho certeza que o Oda sabe, é uma coisa que pega emocionalmente muito forte nos fãs, além de ser muito forte emocionalmente na obra. Eu não gosto de falar aqui qual foi o flashback mais triste, qual foi o flashback mais bem desenvolvido, porque eu acho que isso é uma coisa muito pessoal. Muita gente pode chegar pra mim e falar, Isaac, pra mim o flashback do Law me fez chorar, me fez me identificar de alguma forma, e isso me pegou muito. Muitos podem falar que é o flashback do Oden, porque o flashback do Oden realmente tem mais ação, então quem gosta mais desse lado eu vou entender muito, e também tem a parte dramática, a parte do sacrifício. Então algo que eu estou sentindo com o flashback da Nico Robin voltando aqui pro presente, talvez seja algo que você sinta com o flashback do Law, quando o Law descobrir o significado dos D e cumprir o propósito do coração. Isso está diretamente ligado à memória afetiva que a gente tem, seja no visual do personagem, seja na personalidade do personagem e tudo mais. Então a franja da Robin voltando pode ser uma coisa muito besta para algumas pessoas, mas para mim é uma coisa que me pegou muito. E, inclusive Leonardo, que fez análise do capítulo passado, ele comenta sobre isso e ele meio que concorda comigo. E daí a gente entra naquela discussão, será que os visuais do pré-time skip são melhores do que do pós-time skip? Eu tenho uma opinião, eu quero saber se vocês concordam comigo. O do Zoro pós-time skip eu gosto mais da cicatriz que ele tem no olho, que inclusive é um mistério até hoje, porém gosto mais da personalidade do Zoro do pré-time skip. Hoje em dia o Zoro tá mais sisudo e isso condiz com a aparência dele. É aquela coisa, uma coisa tá ligada com a outra, não tem como fugir. A Nami de sutiã e calça jeans é uma coisa que eu não curto muito. O Chopper deu uma infantilizada, eu achava o Chopper mais da hora no pré-time skip. O Soap, ele chegou do pós-time skip musculoso, mas agora já deu uma afinada. Talvez o Oda tenha se arrependido. O Brook continua o osso e o Sanji só mudou o lado do cabelo. Ah, e não podemos esquecer do Luffy, que antes usava uma regata e agora tá usando uma camisa de manga longa. Eu sinceramente
realmente acho besteira discutir sobre isso, tem algumas pessoas que vão preferir antes ou depois, mas nesse caso em específico da Robin, foi uma sacada de gênio o Oda ter retornado com esse visual justamente pelo encontro que ela vai ter com o Sol. E esse é aquele momento em que você vai nos comentários e comenta Oda gênio. Agora entramos no tema por que o One Piece está tendo tantas pausas. Como vocês sabem, o Oda é um autor que se preocupa muito com a sua obra e devido a isso ele acaba se dedicando mais que o normal, com grandes jornadas de trabalho, digamos assim, e dormindo muito pouco. Isso é uma coisa que já foi divulgada para nós leitores há muito tempo. Se vocês fizerem uma breve pesquisa, vocês vão ver várias coisas sobre isso, várias notícias, e uma das mais recentes foi no ano passado, no começo de 2023. Em uma entrevista televisiva, ele revelou que continua a ter problemas de saúde devido ao estilo de vida que ele leva, devido ao seu trabalho, obviamente. Ele comentou que sofre um grau moderado de diabetes e gota devido às longas horas de trabalho sentado. E ele também fala que o médico avalia ele diariamente, a sua pressão arterial, e ele repreende ele pelo seu estado de saúde, provavelmente dando aquelas broncas de médico. E isso é bem preocupante, principalmente pra gente que acompanha essa obra semanalmente, e de uma forma ou de outra a gente acaba se preocupando com esse autor. Tudo bem que ele não é da nossa família, tudo bem que ele não é um conhecido nosso, mas não tem como se preocupar, ele faz parte da nossa vida. E assim, eu não tô dizendo aqui que essa nova pausa do mangá, essas 2 semanas, está diretamente relacionada à saúde dele. Não que não esteja, é claro, a gente não sabe. Até porque a última pausa do mangá foi antes desse capítulo 1131. E diferente dessa nova pausa, essa pausa anterior foi dita os motivos da pausa. E novamente em uma TV japonesa, o Oda conta que tirou uns dias para visitar as gravações da 2ª temporada de One Piece, lá na África do Sul. Que inclusive já deve estar chegando na sua reta final das gravações. Eu acredito que daqui pro fim do ano eles conseguem terminar. E isso pode justificar ainda mais pausas aqui no mangá? Sim e não. Como eu disse, é complicado saber qual foi o motivo da pausa. Será porque o Oda tá meio exausto, ele tava precisando de um tempo, ou será que foi por causa do live action? E a minha opinião é que, independente qual foi o motivo, se foi por problema de saúde ou se foi por live action, foi uma pausa justa. Porque se for por live action, é muito bom que ele esteja presente, porque a gente viu o sucesso que foi a primeira temporada e como essa série atingiu muitas pessoas que estavam com preguiça, digamos assim, ou que simplesmente não queria dar a oportunidade para esse mangá porque não gostava dos traços ou algum outro motivo. No fim, eles viram que One Piece é uma obra muito boa, uma obra muito rica. Então, vendo esse potencial que essa série trouxe para a obra One Piece no geral, para mim o Oda pode ter quantas pausas ele quiser. Porque também uma coisa está diretamente relacionada com a outra. Porque a partir do momento que o Oda viaja, respira novos ares, conhece mais pessoas, vê como os americanos trabalham, como é a forma de roteiro da Netflix, pode até mesmo enriquecer o conhecimento dele, aliado com o fato dele ficar mais descansado, fazendo com que, obviamente, ele potencialize a escrita dele de alguma forma. Não que ele precise, é claro, né? Mas de qualquer forma, espero que ele fique bem e espero que essa 2ª temporada de One Piece seja muito boa e que tenha mais de 10 temporadas. Inclusive, isso é uma coisa que a gente nem chegou a comentar aqui no canal. Foi divulgado o elenco aí da 2ª temporada e, cara, que elenco bom. E já que a gente comentou sobre a Robin, que escolha boa. Tô muito ansioso pra ver essa personagem que pra mim é icônica, ganhando vida em um live action. Terceiro tema, remasterização da Ilha dos Homens Peixe. Vi muita gente comentando sobre o fato de escolherem o arco errado para remasterizar, dizendo que a Ilha dos Homens Peixe não é um arco muito bom e que tinha outras opções melhores, inclusive opções mais antigas, arcos que precisem ainda mais de remasterização, como o próprio arco do Fox. Não, eu tô brincando, desculpa, é brincadeira, o arco do Fox tem que ser esquecido, como por exemplo o arco de Water 7, aí sim seria bem legal. Mas eu acredito que se eles começaram com a Ilha dos Tritões, eles têm a intenção de remasterizar todo o novo mundo e por isso eles começaram com a Ilha dos Tritões. Quem sabe depois a gente tem uma remasterização de Punk Hazard. Eu acho que é bem lógico pensar nessa linha de raciocínio. E nisso eu acho até uma coisa legal de se fazer assim. Só que é aquela coisa, né? One Piece já tem um remake anunciado, o The One Piece. Será que a gente precisava mesmo rever esse arco mais uma vez? Inclusive com a mesma animação, só que remasterizada, com algumas colorações diferentes, com alguns efeitos diferentes? Na minha opinião, eu acho que não, justamente porque a gente já vai ter esse remake de One Piece. Mas eu sinto que a Toei juntou o útil ao agradável. A gente nesse momento tá num hiato do anime de One Piece, estávamos em Egghead, e enquanto a gente não tem essa continuação, a gente tá revendo esse arco antigo, só que agora de uma maneira diferente, sem muita enrolação, isso que é ótimo, e agora com um visual bem melhorado. Então a Toei não precisou refazer tudo, eles apenas estão pegando o que já foi feito e dando aquela melhorada enquanto o anime principal não volta. Isso pra mim é jogada de gênio. E eu acabo
acabo entendendo a reclamação de alguns fãs de One Piece, mas uma coisa é fato, galera, a gente tem muita opção. Vamos lá, a gente tem a opção principal, que é o anime normal, no áudio original. A gente tem agora um anime na Netflix com áudio dublado, então se você quiser ter uma experiência diferente, agora você vai ter com esse áudio dublado, e você também pode ver agora resumido, cortado, com essa remasterização. Então no meu caso, eu não reclamo, eu só agradeço, porque a gente tem muita opção de ver One Piece. Inclusive o próprio mangá, que é uma coisa que eu nem mencionei, você pode ler o mangá. Então já são 4 opções, e vai ter a 5ª opção quando o remake lançar. Ou seja, estamos muito bem servidos. Mas galera, com isso que eu encerro esse vídeo, espero muito que vocês tenham gostado das minhas opiniões. Cada tema desse daria para um vídeo solo, mas é aquela coisa, aqui no canal a gente costuma mais trazer teorias, então eu resolvi trazer esses 3 assuntos para um vídeo só. Eu achei mais interessante esse formato, e vocês comentem aí se vocês gostaram. Bom, é isso, fiquem bem e até a próxima. Valeu!